Olá, boa noite. Estou ao vivo aqui simultaneamente no LinkedIn e no Instagram, tentando fazer uma inovação e estar com vocês nesses dois lugares ao mesmo tempo. Então vamos ver se eu vou conseguir essa missão hoje. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Bruna. Boa noite, Robson, Joyce. Boa noite, sejam bem-vindas. Diego. Vou dar um minutinho para que as pessoas possam começar a chegar. Então, de imediato, eu já peço que vocês que estão aí comigo, né, possam compartilhar essa live para o maior número de pessoas possíveis, que você possa enviar para as pessoas nos seus grupos de WhatsApp. O nosso tema de hoje é de vítima a protagonista. É isso aí, como fazer para virar esse jogo, né? Boa noite. Boa noite. Ai, Fê, que bom te ver aí, Fê, no LinkedIn, para poder me dizer que tá funcionando, porque eu fiquei na dúvida. Boa noite, Welton. Tava na dúvida, porque aqui no LinkedIn eu transmito diferente, pessoal. No LinkedIn eu transmito por um software, por uma página da internet. Então eu fiquei com medo de não estar ao vivo. Boa noite, Fê. Obrigada por você estar aí contribuindo comigo. Essa Fernanda é uma cliente daquelas assim que, meu Deus, né? Quem não quer a Fernanda de cliente? Fernanda me ajuda em tudo. Topa todas as minhas empreitadas. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo. Gente, o tema da nossa live de hoje é de vítima a protagonista. Como a gente pode fazer para virar esse jogo, tá? Boa noite, Carlos. Coisa boa te ver aí. Que legal. Vendo aí a galera chegando. Se você achar que essa live ela pode ser interessante para mais alguém, né? Aquela pessoa que você pensa assim: ai, meu Deus do céu, gente, essa pessoa precisa sair desse lugar de vitimismo. Ela tem tanta potência, ela é tão capaz, ela precisa dar um jeito de guinar a vida dela. Se você escuta isso que eu tô falando, lembra de alguém, tá? Convida a pessoa para vir para cá. Bruno, a live hoje é sobre como a gente sair do papel de vítima e entrar no papel de protagonista. Como que a gente pode mudar esse jogo, virar esse jogo, tá? Essa é a ideia da nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre isso. Tô simultânea aqui, tô no Instagram e tô aqui no LinkedIn fazendo um teste, então vocês me sinalizem se ficar ruim para algum de vocês. Tô tentando dar aqui o meu melhor para conseguir fazer essa transmissão simultânea para testar, tá, gente? Mas o tema não é teste, tá? O tema é jogo, eu tô aqui para jogo, não vim testar o tema não. O tema é um que eu já conheço muito, que eu já trabalho há bastante tempo. E nós vamos falar, então, hoje sobre vitimismo, tá? E sobre protagonismo, que são duas faces de uma mesma moeda, tá? Nós estamos falando, Bruno, sobre desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Então, quando nós falamos de vítima e protagonista, nós estamos falando da possibilidade de você estar, né, num lugar de maior passividade e num lugar de maior protagonismo, onde você faz e acontece. É sobre isso, vítima nesse sentido, tá? Bem, caso algum de vocês aí, pessoal, tenha alguma dúvida, queira, enfim, perguntar alguma coisa, fiquem super à vontade. Eu vou mais uma vez pedir que vocês compartilhem aqui no Instagram, que vocês compartilhem através do aviãozinho, né? E no LinkedIn que vocês possam ir lá e compartilhar essa live que está acontecendo agora para que as pessoas da sua rede também possam vir aqui e se beneficiar desse conteúdo, tá certo? Ok. Bem, então vamos começar a nossa live efetivamente e eu quero que vocês me respondam aí, tá? Hoje, na percepção de vocês, vocês estão num papel maior de vítima, ou seja, aquela pessoa mais resignada, mais passiva, que tá mais aceitando as coisas do jeito que elas vêm, sejam boas ou ruins, ou você tá mais num papel de protagonista, naquele papel em que você age a partir das coisas que te acontecem, não que espera pacificamente que as coisas melhorem. Como você está se vendo hoje? Me contem aí. Vítima ou protagonismo? Tá, se vocês quiserem colocar só um Vzinho de vítima e um P de protagonista, para mim
já tá legal, eu já vou conseguir identificar mais ou menos onde é que vocês estão aí nessa jogada, tá? E uma coisa que eu quero alertar para vocês é que quando a gente está no papel de protagonista, nem sempre a gente é aquele 100% não reclamo. As pessoas têm uma ideia na cabeça que o protagonista, ele é um cara sem problemas, tá? É um cara que não sofre, é um cara que não sente nenhum tipo de dificuldade. E isso, galera, não é real. Tô vendo aqui as mensagens de vocês. Vai ficar salva sim, Sandy. Essa live vai ficar salva. Tô vendo aqui algumas de vocês me contando no papel de vítima, outras no papel de protagonista. Que legal! Obrigada, Rickson, por contribuir. Que legal. Bem, eu fico muito orgulhosa de ver vocês conseguirem admitir, às vezes, que não estão nesse papel de protagonismo. Porque isso não é uma coisa que é tão anormal assim, né? Muitas vezes a gente simplesmente não está naquele momento da vida, né? A gente está passando por alguma coisa e ficar no papel de vítima, muitas vezes até é um pouco de zona de conforto. É um lugar quentinho, né? Aquele lugar onde eu chamo de meu, aquele lugar onde nada de ruim parece que pode me atingir. Vocês já se deram conta disso? Até porque quem tá no papel de vítima tende a culpar o outro, né? E tende a dizer que esse outro é, na verdade, o grande culpado ou o grande responsável pelos problemas que a pessoa está vivendo, né? Nessa pandemia está difícil querer acelerar as coisas para ser protagonista. Que legal, está difícil tomar iniciativa. Que legal, Carlos, essa sua reflexão. Vocês concordam que agora na pandemia está um pouco difícil de sair desse papel de vítima? Né? Por que, Carlos, que você acha isso? Né? Tô vendo ali a Fê dizendo que tá na transição. Ei, Clenildo, que show te ver por aí. Que legal ver colegas de trabalho ali, pessoas que eu já trabalhei junto, aparecendo lá no LinkedIn. Legal, faz alguns anos que não consegue sair desse lugar, sempre culpar. Caramba, gente, muito bacana vocês estarem me contando isso. Bem, a primeira coisa que eu quero desmistificar com vocês sobre vítima e protagonista é uma simples coisa, tá? A pessoa que se vitimiza, ela não significa isso não significa que essa pessoa não consegue fazer nada pela vida dela. Isso é um mito, né? Que a vítima é aquela pessoa que só sofre. Não, a vítima também consegue dar alguns passos. Porém, na maioria das vezes, ela está num papel de vítima, tá? Do outro lado, eu tenho o protagonista, que também é uma pessoa que sofre, né? Então, assim, eu não posso achar que só porque eu estou no papel de protagonista que eu não tenho direito ou que eu também não posso reclamar em algum momento da minha vida, tá certo? Então, é possível ser vítima e é possível ser protagonista em vários momentos da vida da gente e eu vou contar mais pra vocês daqui a pouquinho sobre isso. Mas, na maioria das vezes, Tânia, a gente tende a estar num lugar, né, mais do que o outro. Isso significa muito, isso fala muito sobre o nosso momento de vida, tá? Então, acho que isso é super importante que vocês anotem. Então, assim, uma coisa que eu sinto que é bem importante é que a gente comece a se dar conta, tá? Como que na minha história as pessoas com as quais eu me relacionei eram. Esse é o primeiro passo para a gente começar a mudar essa relação vítima-protagonista. Como eram as pessoas que me criaram, pai e mãe, adotivo, biológico, tio, tia, da onde eu venho, né? Como eram as pessoas que me criaram? Eram pessoas com perfis mais de vítima ou pessoas com perfil mais de protagonista? Comecem a pensar aí na cabeça de vocês, tá? Deixa eu ler aqui. Entendi, Carlos, é verdade. Muitas coisas não dependem só de nós e nós vamos falar sobre isso aqui hoje também, né? Muita coisa não depende da gente durante a pandemia, porém, nós temos uma responsabilidade dos nossos 100%. Depois eu vou falar sobre isso também. Essa é, inclusive, uma estratégia para ajudar a gente a sair desse lugar de vítima, tá? Bem, então pensem aí comigo. Se eu tô me vendo mais no papel de vítima, né? Ou se eu tô me vendo mais no papel de protagonista, como vocês acabaram de me dizer,
A partir disso, como é que as pessoas ao meu redor são? Começa a pegar na cabeça de vocês. Como é que era meu pai? Como é que era minha mãe? Como é que é meu irmão? Como é que é as pessoas que eu mais me relaciono? Aquele tio, aquela tia que eu super admiro. Essas pessoas são mais protagonistas ou essas pessoas são mais vítimas, tá? E primeiro ponto, tá? Como que é essa coisa de identificar que o outro é mais vítima ou protagonista? Sabe aquela pessoa que tá sempre assim, ai, eu não fiz isso porque choveu. Ai, eu não fiz isso porque fulano ficou de me ajudar e não me ajudou. Ai, eu não fiz isso porque eu combinei com fulano que ela ia passar aqui e ela não passou. Ai, eu não fiz aquilo porque isso aconteceu. Aquela pessoa que tá sempre encontrando desculpa, gente. Essas pessoas são as vítimas, tá? Aquelas que estão no papel de protagonismo, como é que elas estão? Geralmente elas estão assim, ó, nossa, eu marquei com fulano, fulano não veio. O que que eu vou fazer agora para lidar com esse problema que eu tenho aqui? Porque a princípio essa pessoa iria me resolver, iria me ajudar a resolver, a solucionar. Como é que eu faço então se eu não tenho essa ajuda? Então essa pessoa começa a pensar jeitos, ela começa a pensar estratégias para sair dessa situação. Essa é a pessoa que se veste mais de protagonista. Então, se vocês querem, tá, sair desse lugar de vitimismo, a primeira coisa que vocês precisam fazer é compreender, primeiro, que é um super paradigma achar que quem é vítima tá sempre nesse papel e quem é protagonista tá sempre no papel de protagonismo. É comum que a gente oscile, por isso a Tânia falou aqui, né, Tânia, que você acha que oscila, e é exatamente isso, é normal que a gente oscile. Jaque, mas então o que não é normal, né? Não é normal a gente permanecer no papel de vítima por muito tempo. Olha que legal, na minha família é só protagonista. Show de bola, Fê. Isso significa, possivelmente, que você também se vê na necessidade de estar o tempo inteiro no papel de protagonismo. E aí, gente, às vezes a gente esquece, tá? Que não é porque eu reclamo que eu não sou protagonista. Vocês já se deram conta? Porque a gente aprende muito na nossa criação que reclamar está errado, que a gente não deveria fazer isso, tá? Porém, reclamar é poder colocar aos quatro ventos, inclusive para você mesmo, que alguma coisa da sua vida não vai bem, que alguma coisa contigo não tá do jeito que tu gostaria, que tem necessidades suas que não estão sendo atendidas, tá? Então, reclamar faz parte, e reclamar é diferente de ser vítima, tá? Quando eu reclamo, é uma fase, né? Um momento da minha dor, que a coisa acabou de acontecer diferente daquilo que eu gostaria que fosse, aonde eu enluto o que está acontecendo comigo, né? Isso é normal, nós não vivemos 100% felizes, alegres, dando gargalhadas, não. A gente tem momentos de maior dor, de mais dificuldades. Então, nesses momentos, o que a gente faz? A gente costuma reclamar. Agora, né? Se eu reclamo e nunca saio dessa posição, aí sim eu me tornei uma vítima. Gente, faz sentido para vocês o que eu tô falando aqui? Se fizer sentido para vocês, me deixa saber, vou usar a hashtag de uma amiga minha que faz live, vou pedir, escreve para mim aí que faz sentido, né? Hashtag faz sentido, alguma coisa assim, para eu começar a compreender se eu tô trazendo o conteúdo do jeito que vocês queriam, que vocês me pediram, tá? Quero saber se eu tô chegando até vocês. Bem, então, segundo ponto, olhar, tem gente na minha família com mais perfil de vítima ou gente com mais perfil de protagonista? Esse é outro ponto que vai ajudar muito você. Segundo, tá? Depois disso, o que eu faço? Eu olho para as minhas crenças, eu começo a aceitar dentro de mim, né? Um pouquinho mais da minha realidade. Então eu começo a olhar para o meu modelo mental, para a minha forma de pensar e começo a olhar para mim e identificar, tá, mas geralmente, em boa parte da minha vida, quando eu passo por frustrações, o que eu costumo fazer? Como eu ajo, por exemplo, quando eu vivo uma frustração, tá? Respondo essa pergunta aí para mim. Acabei de passar por uma frustração. O que é frustração, Jaque? Uma coisa não saiu do jeito que eu queria.
aquela coisa que eu esperava, que eu desejava, saiu ou não saiu do jeito que eu queria. Se a coisa saiu do jeito que eu queria, eu tô feliz, né? Eu não tenho o que reclamar. Mas se não saiu do jeito que eu queria, o que é que eu tendo a fazer? Eu tendo a entrar nesse lugar de reclamação. Então, o que eu quero saber de você é, quando você passa por alguma frustração, o que você faz? Você se resigna, ou seja, paralisa e começa a reclamar? Ou você fica um pouquinho nesse papel, né, de reclamão e logo depois se dá conta que você precisa agir sobre aquilo, aproveitar talvez até as oportunidades, fazer do limão a limonada. Como é que é com você? Como é que você costuma reagir nos momentos de frustração, tá? Poxa, Rickson, que interessante, não sei explicar, mas não consigo lidar com esse sentimento, com a frustração, né, Rickson? Gente, interessantíssimo. Vocês sabem por quê? Porque o papel da vítima, ela nasce a partir de uma frustração, né? Quando eu não tenho as minhas necessidades atendidas, quando eu me sinto frustrada naquele papel que eu estou exercendo de mãe, de esposa, de marido, de trabalhador, de colega, de amigo, de namorada, de vizinha, sabe? Quando eu me sinto frustrada com esse papel que eu exerço, né? E aí dentro desse papel, ou seja, com as expectativas que eu crio desse papel, né? Ou aquilo que esperam de mim dentro do papel, quando eu não consigo lidar com isso, quando eu não consigo ter as respostas que eu quero, o que acontece? Eu me frustro. Todo mundo se frustra, tá? Só que o normal é a gente conseguir seguir em frente. Igual a Paola disse ali, ó, eu reclamo, mas eu sigo em frente. A Tati também, ó lá, reclamo, mas tendo a ir em frente. Exatamente. O normal é que a gente faça isso, né? Que a gente reclame, mas que a gente consiga seguir em frente. Porque afinal de contas é vida que segue, né? Mais ou menos assim. Só que, gente, algumas pessoas não conseguem seguir em frente, Rickson. E você sabe que geralmente isso acontece porque a gente não aprendeu na vida da gente a lidar com as frustrações, tá? A gente não aprendeu a lidar com os nossos erros. E lá vai a Jaque falar de novo do pai e da mãe desse povo. Mas, gente, o lugar onde a gente aprende a lidar com as frustrações é na infância da gente. Depois de grande, a gente aprende na porrada, na pancada. Faz sentido para vocês? Mas quando nós somos pequenos, né, na nossa infância, na nossa adolescência, é o momento onde a gente aprende isso de forma mais orgânica, tá? E aí esse aprendizado ele é mais leve, ele é mais natural, porque quando a gente tá grande, a tendência é que a pancada seja muito forte. Porque se a gente não viveu frustrações na infância, ou se a gente não aprendeu a lidar com as que a gente viveu na infância, tá? Quando eu tô grande, eu não vou ter repertório, gente, eu não vou ter experiência para poder lidar com isso, tá? Deixa eu ver a Lolo aqui. Dá para usar a frustração a nosso favor e ressignificar algum comportamento. Exatamente. É bem isso. Exatamente. A Fê aqui tá dizendo assim. A Tânia disse, ó. Eu sofro, mas acabo sacudindo a poeira e vou em frente. Eu paraliso porque a emoção me pede de agir na hora, mas depois consigo contornar, mas eu preciso de um tempo. Esse tempo é normal, tá? Todo mundo precisa de tempo. Passei por uma recentemente e é complicado. Eu me recolho, fico introspectivo, saio de cena, me isolo. Não sou de reclamar e de chorar pelo leite derramado, mas me isolo de tudo e de todos temporariamente. Carlos e Fernanda, esse tempo, tá, gente? E Tânia, esse tempo que a gente se resigna, que a gente paralisa e volta pra sofrer, isso é normal, tá? Todo ser humano tem necessidade de enlutar as dores, de enlutar as perdas. O que é enlutar? É ficar triste porque a coisa não saiu do jeito que eu queria. Isso não é ser vítima, tá? Isso faz parte do processo. O problema, e aí, não sei se vai fazer sentido para vocês, é que a gente vive numa sociedade onde as pessoas o tempo inteiro dizem que se você ficar parado e sofrendo, você tá perdendo tempo, você é atrasado, você é frouxo, você tá de mimimi. E aí a gente começa a achar que é errado, que é normal a gente dar tempo para processar as experiências que acontecem com a gente. Mas assim, nós somos seres humanos, né? Seres humanos sofrem, seres humanos têm frustrações, então isso é normal, tá? E isso que você falou, Carlos, é fantástico, porque existem personalidades diferentes, né?
A gente tem pessoas que são mais fechadas e que quando se frustram, guardam essa dor, esse sentimento para elas mesmas, tá? E não falam com ninguém sobre isso. A gente tem pessoas que quando estão frustradas, espalham aos quatro ventos. Essa pessoa que fala mais, que é mais extrovertida, eu sou assim, por exemplo, sou mais extrovertida, a gente tende a ficar mais exposto. Então, se a gente reclamar, as pessoas costumam olhar e falar assim, tá vendo? Lá vai Jaqueline reclamar. Lá vai Jaqueline. Jaqueline é uma rabugenta. Jaqueline tá se colocando no papel de vítima. Fica mais fácil, porque é visível. No seu caso, Carlos, que as pessoas não enxergam que você tá reclamando, porque você guarda pra você, você também não tem muitas chances de fazer as mudanças, né? E aí o que pode acontecer? Você pode guardar, engolir sapo, e quando você estourar, o rombo pode ser muito pior. E eu já tô vendo gente aqui falando que é mais fechado, que guarda mais e que quando estoura, estoura. E é de um jeito muito mais brusco, né? Eu também jogo aos 20 ventos. Então, assim, cada pessoa vai ser de um jeito. É isso, Carlos. É o luto. Nós chamamos de luto. Eu falo em lutar porque é a ação de viver o luto. Mas é o luto. Que bacana. Obrigada por compartilhar. O Rickson disse, exato, não consigo lidar com o que exigem de mim como profissional e pai, só consigo seguir em frente quando simplesmente acontece algo. É um conflito diário, muito ruim. Sim, Rickson, é muito ruim, sim. Né? A gente tem aí uma grande oportunidade de mudança e a maior mudança, tá, está em olhar para nossa própria história, gente. Então, o que eu acabei de dizer para vocês, as nossas frustrações, a dificuldade de lidar com elas, porque frustração todo mundo tem, mas a dificuldade de lidar com as frustrações vem da onde? Vem da nossa história de vida, né? Se eu tive uma educação aonde eu fui o tempo inteiro elogiado, favorecido, aonde eu fui mimado, tá? Onde os meus pais faziam tudo o que eu queria, onde eu não tinha limites. Geralmente essa tá escarrada, viu, Rickson? Não sei se essa é você, mas essa pessoa aqui tá escarrada que ela vai crescer sem limites. Sabe aquela criança que nunca ganha um não, gente? Não sei se isso acontece com vocês, mas assim, ou se vocês já viram crianças assim, ou se foi na vida de vocês assim. Mas geralmente, tá? Quando a gente cresce sem ter muitos nãos, sempre sim, a coisa degringola. E o pior, que pai e mãe que faz isso com o filho, geralmente são bons pais. Essas pessoas não são pais ruins, tá? Só que eles são assim por qual motivo? Geralmente porque tá ressignificando a sua própria história. Pai e mãe que não põe limite, não faz isso porque são ruins, não. É porque geralmente viveram uma história de vida muito limitante e acham que para poder não ter, para que os filhos não tenham as dores e os sofrimentos que eles têm da própria vida, né? Eles têm que fazer o contrário do que aconteceu com eles. Aí o que eles fazem? Eles são extremamente bondosos, eles são aqueles pais que dão todos os brinquedos do mundo para os filhos, tudo que os filhos pedem para fazer, os pais fazem. E aí, né, quando é desse jeito, a coisa degringola também. Mas também pode ser que você foi criado por pais que não atendiam nunca as suas expectativas, porque também foram criados assim, né? Então, os pais da gente, eles têm duas possibilidades de caminhos. Ou eles vão pelo caminho, né, daqueles que estão lá e fazem tudo pelos filhos o tempo inteiro, porque tem medo de fazer sofrer, ou de machucar, enfim. Ou eles estão no outro lado, que são aqueles pais que punem o tempo inteiro, porque vivem morrendo de medo da vida fazer isso, do próprio mundo fazer isso com os filhos, tá? Então a gente cai naquele lugar que o desenvolvimento está conectado à punição e à recompensa. Então não serve nenhum nem outro, gente. Excesso de punição vai dar caca. Excesso de elogio vai dar caca, né? Excesso de recompensa vai dar caca, tá? Então, deixa eu ler os comentários enquanto vocês vão me contando se tá fazendo sentido para vocês. E já identifiquem como foi a minha criação. Eu tive uma criação mais limitada, limitante, com pais que não atendiam minhas expectativas, me frustravam o tempo inteiro. Ou não, pelo contrário, eu tinha uma criação onde os meus pais faziam tudo o que eu queria, nunca conseguiam me dizer não. Eu era o dono da casa, eu que mandava, eu que fazia, acontecia.
Me contem como vocês foram, tá? Porque nós estamos falando aqui dos extremos, igual a Tânia disse ali. Legal. Se não falo, meu rosto fala. Legal, Tati. É isso aí. Às vezes, né? Não. O rosto da gente entrega a gente muitas vezes, né? Mas sim, fico exposto. Sempre me veem como vítima. E se não falo, reclamo que estou de cara feia fechado. Isso afeta tudo. Por consequência, me tornei ansioso. Isso só piorou minha vida. Perdi 2 empregos por ansiedade e não competência. As empresas não entendem. Apenas demitem. Pô, Rickson, perfeito, gente. E quando a pessoa lá dentro da empresa tem comportamento mais de vítima, um comportamento mais introspectivo e mais reclamão, né? Ou mais extrovertido também, mais reclamão. Como é que as empresas lidam com isso? De uma forma muito negativa, tá? Muito negativa. Que legal, Mari, exatamente. Só que é interessante, Mari, porque isso é sempre bom pensar, porque tem aquele que os pais não dizem não, mas tem aqueles também que recebem muito não. Ambos podem se tornar vítimas da história, tá? Porque para sobreviver a esse contexto, essa pessoa precisa vestir um personagem, ela precisa caber. Se eu tenho um pai que tá o tempo inteiro me humilhando, o que eu começo a fazer? Eu começo a ficar num lugar de vítima, porque quem sabe ele fica com pena de mim. Né? Isso é uma criança que faz, tá, gente? Isso não é uma coisa calculada e pensada, não. Você tem noção do quanto que é doloroso perceber que uma criança se tornou vítima, tá? Porque ela foi extremamente reprimida dentro de casa, ela apanhava muito, isso também acontece, tá? Legal, Mari, nunca dizem não, perfeito. Então, quando os pais nunca dizem não, a tendência é que a gente vai ter um adulto bem folgadinho, né? Um adulto que não respeita os limites dos outros, que se acha dono da verdade, que acha que tem rei na barriga, tá? E trabalhar com gente assim é muito difícil, muito difícil. E geralmente essas pessoas que se acham reis, tá? Também se tornam vítimas. Por quê? Porque se eu sou rei, se eu sou um deus, o resto do mundo é que tá me afetando. Então a gente tem vitimismo em um outro lugar também, vocês estão vendo? Às vezes aquele cara que é muito narcisista, que se acha deus, que se acha o tempo inteiro, também entra em papel de vítima. Então, Rickson, não é só quem é mais fechado, introspectivo, quem foi muito punido e reprimido na infância, por exemplo, que é vítima. Quem se acha um deus também faz isso, tá? E tende a culpar todo mundo que tá ao redor por causa daquilo. Eu guardava, sentia vergonha das minhas frustrações, não sabia para onde ir. Após uma doença grave, aprendi a soltar, falar mais dos meus fracassos, das minhas perdas e sair da condição de vítima. Fantástico, Paola. Muito obrigada por compartilhar. Muitas vezes a gente espera acontecer uma coisa ruim com a gente pra gente sair dessa posição de vítima. Isso que você falou, Rickson, da ansiedade, sim, você guarda, você emburra, né? Se eu tô fazendo isso, se eu não tô conseguindo colocar para fora a minha reclamação, né? Porque o que pra Jaque é reclamação? Possibilidade de externar as minhas necessidades que não estão sendo atendidas. Se eu não posso reclamar, se eu não tenho esse direito, se eu não me permito, por algum motivo, pelo qual que seja, tá? Porque eu sinto vergonha, porque eu me sinto culpada, ou porque eu não aprendi a fazer isso, ninguém me ensinou. Em todos esses casos aqui, a tendência é que eu adoeça, né? Ou, enfim, que eu não acorde nunca. Porque para eu sair desse papel de vítima, gente, muitas vezes eu preciso despertar. É preciso despertar. E despertar não é fácil. E me dar conta que estou nesse lugar não é fácil. Faz sentido para vocês? O quanto que é difícil despertar? Até porque, gente, ficar no papel de vítima é confortável também. Tem benefícios. Quem é que quer sair de uma zona de conforto quentinha para enfrentar um mar revolto, né? Ou seja, para enfrentar a vida, para ir lá fora e ver o que está acontecendo na vida real. Quem quer passar por isso, gente? Quem quer fazer isso? Ninguém quer, não. Né? É muito mais gostoso ficar no nosso cantinho reclamando enquanto a gente assiste, né, os outros e ficar de lá falando assim: ai, tá vendo? O meu não dá certo porque fulano é melhor do que eu. O meu não dá certo, às vezes é melhor, é mais confortável. E ficar nesse lugar não significa também, tá, que você é uma pessoa que não vai pra frente, não tem futuro, uma pessoa ruim, não. Significa que por algum motivo você vive um momento de dor. Tá? Eu não consigo ver uma vítima, uma pessoa que está se vitimizando o tempo inteiro como alguém que está lá fazendo isso só porque quer. Para mim, essa pessoa está sofrendo e não sabe o que fazer com esse sofrimento.
O reclamar, o se colocar nesse lugar e culpar os outros é uma forma de tirar a dor de dentro dela, né? Tanto que a Fernanda disse ali, ó, despertar dói, mas é muito gratificante, né? Bem, tá? Então, desmistificando a ideia de que se você não sai do papel de vítima, você é uma pessoa que não faz isso porque não quer. Você está de mimimi, você está fazendo jogo, você é um babaca, porque eu escuto muito isso por aí, tá? Eu vejo um monte de profissional de desenvolvimento humano usando desse tipo de vocabulário para ofender as pessoas e gerar gatilho mental para vender solução, tá? Porque sim, é muito mais fácil eu te deixar mais culpado para que você compre alguma coisa de mim do que de fato que eu acolha a sua dor. E que eu mostre para você que o que você está sentindo tem origem na tua história, tem origem nos limites que você não recebeu. Você já parou para pensar, né? O quanto que fazer isso é mais complexo? Não é mais fácil eu colocar o dedo na sua ferida e fazer você comprar o meu produto? Pois é. Então, a internet, ela usa da gente, ela usa da nossa dor, das nossas necessidades para vender, tá? Então, assim, não é mimimi. Se você tá nesse lugar de vítima, algum motivo tem. A questão é, eu preciso despertar, eu preciso querer conhecer mais esse lugar, eu preciso querer entender mais sobre mim, né? Ai, deixa eu ver aqui, tô vendo, tá cheio de mensagem, ficou parado, eu não vi. Me senti frustrada por muito tempo, e às vezes ainda me sinto por coisas que passei na infância, a ausência do meu pai e da minha mãe. E Letícia, você poderia, por exemplo, se colocar num papel de vítima, facilmente, né? E talvez em alguns momentos da sua vida você até se coloque, porque é normal, gente. Eu conheço histórias, incluindo a sua, de pessoas que passaram por situações na infância tão pesadas que quando essa pessoa não vive o papel de vítima, ou nunca vive em momento nenhum, eu até me preocupo com o excesso de fortaleza dela. Né? O que será que está acontecendo que essa pessoa é sempre forte, é só forte porque a história dela foi difícil, foi dolorosa. É importante que ela volte lá nessa história e dê uma olhada e, inclusive, se abrace, sabe? E entenda que a história dela foi difícil, porque a gente não tem que achar que tudo tá bem o tempo inteiro, não. Tá? As dores precisam ser vividas, as dores precisam ser sentidas. Pensem comigo rapidamente. Se vocês escutam uma criança contar pra vocês que a vida dela foi difícil, que ela não teve apoio do pai, não teve apoio da mãe, ou perdeu uma dessas pessoas muito cedo, ou foi criada por um familiar da onde ela não tinha muito afeto, tá? Ela não teve condições básicas, ela passou fome. Você escuta uma criança fazer isso. Você não sente compaixão por essa pessoa? Né? Você não fica com vontade de acolher, de abraçar? Né? Se é isso que você sente por essa pessoa, como é que você faz com você? Porque que com você tem que usar o chicote, a chibata, né? Então, assim, eu amo pessoas que são protagonistas, mas eu escuto no vitimismo uma dor. E aí, pra mim, a solução é começar a investigar essa história, esse passado. A minha era muito limitante, mas até certo ponto eu precisava. Mas o excesso me fez mal. E hoje estou em uma luta absurda pra mudar isso. Gente, essa coisa do até certo ponto eu precisava, é super importante a gente entender mais, tá, Fran? O quanto que é isso desse precisar. Precisava por quê, entendeu? Não sei. Porque às vezes a criança só tá sendo criança, tá? Por exemplo, porque eu brincava muito, eu brigava, eu corria, enfim. Mas eu era muito arteiro, tá, gente? Só que às vezes a gente só é criança, mas o problema é que pai tem filho e quer que o filho seja um adulto responsável do dia pra noite. Isso não vai acontecer, infelizmente, tá? Perfeito, Tânia. Tem que entender as dores pra conseguir mudar. A gente não consegue mudar com dor mal processada, com dores não vividas. A gente tem que acolher. Ó lá, porque você era uma peste. Eu imaginei que você era bem arteira. Eu também era. Mas tem criança que só tá sendo criança, gente. Tem criança que não é peste, tem criança que não é... Ela é só criança. O problema é que pai e mãe às vezes querem que o filho nasça sem jogar um copo no chão e quebrar. Minha filha esses dias derrubou um vidro de azeite. Eu ia fazer o quê? Entende? Tipo assim, eu ia brigar. Menina, você é uma peste, joga tudo no chão. Sabe? Por que eu tenho que fazer isso? Porque ela derrubou sem querer. Assim, são coisas da infância. Se eu não quisesse que ela derrubasse, eu que tirasse o vidro do chão, tá, gente?
Eu já ouvi muito isso, me frustrava cada vez mais e só agora eu tô começando a despertar, mas dói, né? É isso aí. Hoje você tem tentado descobrir quem você realmente é. É isso aí, dói muito, tá? Dói muito. Então, quando eu começo a sentir essa dor, quando eu começo a sentir esse incômodo exagerado, é quando eu tô pronta pra mudar. Quando a coisa tá muito pesada, tá? Igual eu tô escutando aqui o meu colega do LinkedIn dizendo que ele perdeu 2 empregos e viveu uma crise de ansiedade séria por causa disso, é que essa é a hora exata pra gente mudar, pra gente dar um passo em direção, né, ao protagonismo, um passo saindo desse lugar de vítima, né? Bem, e eu só consigo fazer isso quando eu começo a avaliar as coisas que eu tô perdendo, tá? Isso é muito importante. Eu começo a olhar pra mim e começo a pensar, tá, se eu tô nesse papel de vítima e tá tudo bem, eu não vou mudar, tá? Mas se eu tô no papel de vítima e identifico que eu começo a perder as coisas que são importantes pra mim, se eu começo a perceber que eu tô me desconectando com dos meus valores, se eu começo a perceber que as pessoas que eu amo não querem mais ficar perto de mim, se eu começo a me dar conta que eu tenho perdas, o que acontece? Eu começo a mudar. É só nessa hora. Ei, Robson, querido! Gente, quanto tempo que eu não te vejo. Bom te ver aí. Deixa eu ver aqui. Um dia um psicólogo me disse, pense na sua vida como um pacotinho, a responsabilidade do guarda é a sua. Se você der pra alguém, ela vai fazer o que quiser. Deixa o guardar, jogar fora a sua responsabilidade. Muito legal, Paola, é isso. A sua vida é um pacotinho mesmo, né? Uma coisinha com muito... que você tem que guardar com muito amor mesmo, né? É você quem precisa aprender a lidar com as durezas das suas emoções. Porque quando... Caraca, 3 anos... Porque quando a gente passa por tudo isso que você passou, Richardson, tá? É o Rickson que me falou. Quando a gente passa por tudo isso aí que você passou, a gente tende, né, a parar de querer cuidar da gente. A gente tende, porque a gente tá muito fragilizado, muito magoado, enfim. Mas sim, né, a gente precisa retomar essas rédeas de alguma forma. E quando eu falo de buscar responsabilidade, que eu vou falar agora para vocês mais sobre isso, do como fazer essa mudança, quando eu falo de buscar mais responsabilidade, eu não tô falando, tá, que é assim, ó, sai daí, seu acomodado, desse lugar que você tá, para de ficar se fazendo de vítima, eu não tô falando isso. Buscar responsabilidade é diferente do que a gente vê por aí, tá? É buscar a responsabilidade por conhecer a mim mesmo, por conhecer quais são os meus sentimentos, por conhecer quais são as minhas necessidades que brotam, que fazem brotar os sentimentos mais difíceis que eu tenho, né? É importante a gente saber que sentimento nasce a partir de necessidade não atendida, tá? Então, se eu tô me sentindo frustrado é um sentimento. Que necessidade que eu tenho que não está sendo atendida, gente? Então, quando eu olho para as necessidades não atendidas, tá? Eu começo a conseguir compreender as coisas que são importantes para mim, quais são meus valores e as coisas que estão ficando para trás. Só assim eu começo a iniciar uma mudança. Rickson, perfeito. Vai buscar ajuda sim, tá? Só que, né? Não é só remédio que resolve, não, tá? Na verdade, você pode encontrar o fim sim, e é olhando para dentro. O jeito de sair desse lugar de reclamão, de vitimismo, é conhecendo a nossa história, é compreendendo as mensagens que as nossas reclamações trazem pra gente. Não é tomando remédio psiquiátrico, mas se você chegar numa situação onde a sua ansiedade te dominou, você tem que tomar remédio sim. Remédio psiquiátrico é boia, tá? É boia. Imagina você no meio do oceano, você tá nadando, você não sabe pra que lado vai, tá? Aí do nada suas pernas começam a cansar, você tá no meio do mar, aquelas ondas todas pra um lado e pro outro, que é como você tá agora, Rickson. Como a gente faz pra sair daí? A gente tem que ir de boia, tá? E às vezes o remédio psiquiátrico é o boia. É a boia, às vezes é um amigo que é a boia, às vezes é o psicólogo que é a boia, você precisa de boia. E aí, gente, quero contar pra vocês um negócio bem legal que eu descobri nas minhas pesquisas, né, que fala sobre análise transacional. Quem aqui gosta desse lado da psicologia, né, das análises transacionais, vai saber do que eu tô falando. Existe um autor que se chama Stephen Karpman, que fala pra gente um pouquinho mais sobre uma tríade
que nós estamos o tempo inteiro oscilando dentro dela, tá? Isso é fantástico. Todo mundo, ele conta pra nós que todo mundo passa pelo papel de vítima, todo mundo passa por um papel de salvador, né? E todo mundo passa por um papel de perseguidor. O salvador, né, pode ser protagonista às vezes, tá? O salvador pode ser o protagonista, tá? Então a gente passa por 3 lugares: vítima, salvador e perseguidor. E o que isso quer dizer, tá? Todo mundo fica algumas vezes num lugar de resignação, tá? Todo mundo fica num lugar onde tem medo, onde está paralisado, num lugar mais passivo, num lugar onde o tempo inteiro eu acho que é o mundo que tá me fazendo mal. Todo mundo passa por esse lugar em algum momento da vida, tá? Inclusive protagonista, gente. Nós não somos 100% felizes, né? Então, às vezes, eu também vou passar por um lugar de vítima. Eu passo por esse lugar. Tem horas que uma coisa não sai do jeito que eu quero. E daí eu viro e falo assim, que saco, hein? Mas também porque fulano, aí depois que eu falo, o que fulano tem a ver, né? Acho que a responsabilidade é minha. Deixa eu entender minha parte, que é isso que eu vou contar pra vocês como faz. Mas, né, tem gente que tá nesse papel de vítima, tem gente que tá no papel de salvador o tempo inteiro, tá? Que é o quê? É aquele cara que dá ajuda sempre, mesmo sem pedirem. É tipo o super-homem que resolve todos os problemas de todo mundo o tempo inteiro, tá? Esse aqui é o tido como protagonista, mas às vezes ninguém chamou o salvador e ele vai do mesmo jeito. Então também tem um limite no meu protagonismo. Tem um lugar onde eu não fui convidado, né? E que se eu for excessivamente protagonista, eu tô roubando espaço dos outros, eu não tô permitindo que as outras pessoas sejam também, que ocupem os espaços delas. Então isso também é importante ser avaliado. E existe um terceiro, que é o perseguidor, que é aquela pessoa crítica, que está o tempo inteiro acusando, julgando os outros. E pro seu espanto, você passa pelos 3 papéis o tempo inteiro. Em algum momento você é vítima, em algum momento você é o salvador, sendo convidado ou não, às vezes até inconsequente, né? Entra demais. Em alguns momentos você é o perseguidor, que é aquela pessoa que critica, que acusa, que persegue, que julga as outras pessoas. O que a gente consegue fazer é dar uma minimizada nesses papéis e ficar mais tempo no protagonismo, que tá, né, distante disso aqui. E aí, como então que a gente faz? Quando a gente consegue sair desse lugar, né, de vitimismo, ou de exagero de salvador, ou de exagero de perseguidor, sabe o que tá acontecendo? Eu tô começando a entrar num lugar de interdependência. Você sabe por quê? Porque pessoas nesses lugares aqui são pessoas dependentes emocionais. São pessoas dependentes de outras pessoas, tá? Então pensem comigo. Quando eu tô no lugar do perseguidor, né, que é aquele que só critica, que só reclama, que só questiona, que tá o tempo inteiro lá naquele papel de perseguir e julgar o outro. Quando eu tô nesse lugar, quando eu consigo fazer um melhor aproveitamento desse meu perseguidor interno, porque todos nós temos perseguidor interno, tá? Quando eu consigo fazer alguma coisa com isso, esse meu perseguidor se torna uma pessoa que me desafia. Vocês têm noção daquela pessoa assim, ó, que às vezes faz uma pergunta assim, é crítica, uma pergunta crítica, é uma análise mais crítica, mais forte, mas te desafia, te faz sair da zona de conforto, né? Então, ou seja, tem lado bom. O perseguidor tem lado bom. Do mesmo jeito, o salvador. Quando eu saio desse lugar de salvador, que é onde eu tô ali o tempo inteiro preocupada em ajudar, mesmo sem as pessoas pedirem, porque isso alimenta meu ego. Quando eu saio desse lugar, o que é que eu me torno? Eu me torno um mentor, um coach, uma pessoa que inspira, uma pessoa que ajuda as outras pessoas a se desenvolverem, tá? Então, olhem como os extremos são perigosos. Você tá se dando conta? Que no mesmo lugar que tem um salvador, que é uma pessoa que veste a cueca por cima das calças, tem um coach. Que no mesmo lugar que tem um perseguidor, que é uma pessoa que critica, que acusa, que julga os outros o tempo inteiro, tem uma pessoa que nos desafia com potência, com perguntas poderosas. Que no mesmo lugar que tem uma vítima extremamente dependente, que está o tempo inteiro achando que o mundo está agredindo ela, que a gente também tem uma pessoa que
uma relação de interdependência possível, aonde eu entendo que somos seres relacionais, que eu preciso das pessoas sim, para poder conseguir, né, fazer as coisas que eu desejo, para conseguir tirar meus projetos do papel, para atingir meus sonhos, para ser feliz, para amar, né? Eu entro nessa zona de interdependência. Então, né, o que é importante aqui se dar conta? Que nós vamos oscilar o tempo inteiro nesses papéis. Às vezes nós vamos ser vítimas, às vezes seremos protagonistas. Que nós vamos estar em algum momento no papel de perseguidor, algum momento no papel de salvador, né? E que tá tudo bem. O que a gente precisa fazer aqui a partir disso é encontrar um jeito de transformar essa relação que a gente tem, né, com o nosso lado de vitimizador, com o nosso lado salvador e com o nosso lado perseguidor, transformando isso, né? É uma linha muito tênue, Fernanda. Transformando isso, né, naquela pessoa que se desafia, naquela pessoa que busca, inclusive, por exemplo, um profissional, um coach, para poder sair dessa situação aqui de salvador, e uma pessoa que consegue se relacionar de forma mais saudável com as pessoas. Gente, faz sentido para vocês? Vocês conseguem se enxergar nesses lugares? Vocês conseguem perceber o quanto que é complexo viver nos extremos? Já ficou claro aí para vocês que o vitimismo, ela é uma tentativa, né, de mostrar pra gente que tem alguma necessidade nossa, que não está sendo atendida, que a gente precisa aprender a nos ouvir e que a gente precisa começar a partir dali, né, entender que eu preciso dar alguns passos, eu preciso entender quais estratégias eu posso ter para sair desse lugar. Então, Rickson, quando a gente está muito cego e a gente não consegue mais ver essas estratégias, é só pedindo ajuda, tá? Porque às vezes você mesmo consegue virar o jogo, tá? E isso é quando a gente ainda não está 100% no patológico ou quando a gente tem outras coisas que ajudam. Por exemplo, talvez a pessoa seja muito vítima, mas ela também é muito crítica e estratégica. Então, de repente, esse lado compensa o lado do vitimismo dela e ela consegue sair desse papel. Estão percebendo? Agora, tá, Jaque, mas por que eu não saio? Porque sim, talvez você não tenha essa força aí agora dentro de você. Talvez essa força não tenha sido construída ainda dentro de você. E aí, gente, se a força não foi construída dentro da gente, o que a gente precisa fazer? Construir ela agora, do lado de fora, nessa vida que a gente tem. Então, talvez você vai procurar um coach, talvez você vai procurar um mentor, talvez você vai procurar um terapeuta, talvez você vai procurar um amigo, uma pessoa que possa te dar algumas dicas, orientações, talvez seja assim, tá? Mas talvez você mesmo, né, você mesmo ou você mesma possa conseguir fazer essa mudança. Talvez você consiga. Como, tá? Perfeito, Rickson. Aceita que precisa de ajuda e vamos fazer terapia. É isso aí, tá? Eu percebo muito, gente, que os homens têm mais dificuldade de assumir que talvez que não consigam fazer essas mudanças sozinhas, tá? Os homens e as mulheres fortonas, que são as mulheres que estão comigo na imersão aí no sábado. Essas pessoas têm mais dificuldade de assumir as fragilidades, né? E aí, por causa disso, a gente resiste demais. E aí, quando a gente vai buscar ajuda, já tá um pouquinho tarde, né? A gente já tá adoecido, a gente talvez precise da boia, talvez a gente precise do remédio para nos ajudar por um período aí. Bem, então vamos lá. Se eu quero fazer essa mudança sozinha na minha vida, tá? Como é que eu vou fazer? Primeiro, tá? Começa a pensar em que situações, anota aí nos papelzinhos de vocês, tá? Que situações que eu vivo, que eu me sinto vítima? Em quais situações da minha vida eu me sinto vítima, tá? Anota a pergunta se você não conseguir anotar a resposta agora. Ou anota a resposta porque a live vai ficar gravada, vocês vão poder voltar para poder assistir. Mas anotem aí, que situações da minha vida que eu me sinto vítima? É no emprego, quando o meu chefe me dá um feedback? É no emprego porque eu nunca fui promovido? É no emprego porque eu não tenho o emprego que eu quero e eu acho que as pessoas me sabotam? É na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, que tudo dá errado, não tenho um namorado nunca consigo, não consegui casar, ou não consegui encontrar uma coisa que era muito importante pra mim. É aqui que eu me vitimizo? Né? Aonde? Em que áreas da minha vida eu me vitimizo? Vocês podem escrever as áreas
E vocês podem escrever também as situações especificamente, né? Exatamente. Vão tomando nota aí. É isso mesmo, Carlos. Tudo é momento, é o momento de cada um. É isso aí, Rickson. Sim, seriam suficientes, sim. O terapeuta vai poder te ajudar, com toda certeza, tá? Vem pro meu Instagram, né? Eu sou psicóloga, faço um monte de coisa legal lá no Instagram. Ajudo bastante as pessoas por lá a fazerem mais análises como essas que nós estamos fazendo aqui, tá? E às vezes isso também pode contribuir, tá? E hoje, gente, fazer terapia se faz de todo quanto é jeito, Rickson. Por exemplo, eu atendo online, inclusive. Então, se às vezes, mas estou de quarentena, não quero sair de casa, até online você encontra socorro. Se não é um terapeuta, mas eu não tenho condições financeiras, a gente tem alternativas, tá? Pode me procurar que eu faço indicações, inclusive, de pessoas que possam te atender. Preço social, mais barato, a gente dá um jeito, tá? Mas pode me chamar que eu te ajudo. Ok. Legal, não sei ganhar dinheiro, então me sinto vítima, não sinto segurança em mim. Ou seja, você tem uma necessidade, Paola, que não está sendo atendida, tá? E aí, quando você não atende a sua necessidade, você se põe nesse lugar de vítima porque dói, né? Porque você quer se punir por isso. Então, a gente se coloca nesse lugar de vitimismo. Ou não quer se punir, né? Dos dois, um. Então, primeiro ponto, em que situações que eu me sinto vítima? Depois, quem te persegue, tá? Quem é sua pedra no sapato, né? O que da sua vida, né? O que das situações que você vive de vitimismo, que são tipo aquela pedrinha no sapato, aquela situação que mais pega pra você. Então, se é uma pessoa que faz isso contigo, tá? Ou se não for uma pessoa, se é uma situação, anota aí. E aí depois começa a pensar o seguinte: se eu já sei em que tipo de situação que eu me vitimizo, que estratégias eu posso fazer, tá? Para começar a mudar essa situação. Como que eu posso lidar com isso? Que estratégias eu posso fazer? Então, no caso aqui do Rickson, ele vai procurar ajuda. Ele vai fazer terapia, ele vai procurar ajuda de um psiquiatra, ele tá fazendo movimentos, tá? Me sinto vítima quando crio expectativas. Então vai se sentir vítima para sempre, tá, Vanessa? Porque não tem como a gente não criar expectativa, tá, gente? Expectativa é uma coisa do ser humano. A questão não é essa é a superfície, entendeu? Será que é porque você cria expectativas, Vanessa? Ou será que você faz isso porque você não sabe lidar com os nãos, com as frustrações, tá? Então é aqui que a gente tem que pensar. E aí, quando eu começo a pensar nas minhas expectativas, não me perdoe, nas minhas estratégias para sair desse lugar de vítima, o que é que eu preciso começar a fazer então? Eu começo a entender que existe uma diferença. Existe uma diferença entre dividir responsabilidade com os outros. Então, assim, ó, mas eu fiz a minha parte. Eu só não terminei porque o outro não fez a parte dele, tá? Isso é quando nós falamos de responsabilidade 50-50. A Jaque tem 50% e a outra pessoa tem 50%. Quando eu faço isso, quando eu divido a minha responsabilidade, a tendência é que eu entre no papel de vítima, tá? Quando eu, por exemplo, fico nessa, Vanessa, de mas é porque eu criei expectativa. Gente, todo mundo vai criar expectativa. Não é por isso que você está se colocando nesse papel de vítima, tá? É porque você tem necessidades que não estão sendo atendidas, né? Então, investigue as necessidades, Vanessa. Aí, quando eu consigo olhar para mim e pensar, sair desse lugar de que 50% da responsabilidade é minha, 50% é do outro, e começo a entender que eu tenho 100% de responsabilidade pelo meu lado da coisa, tá? Por atender às minhas necessidades, aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a entender o que é importante para mim de verdade, quais são os meus valores que estão sendo infligidos na hora que eu vivo o que eu vivo, quando eu me coloco nesse lugar de vítima, né? Daí, depois disso, eu vou começar a entender que coisas eu posso fazer que cabem a mim, né? E aí eu vou analisar aquela fala minha julgadora que diz assim, ó, mas essa parte aqui não é responsabilidade minha, essa parte aqui é da empresa, por exemplo. Fulano, por que é que você nunca fez o curso X? Porque eu acho que é a empresa que tem que pagar pra mim. Gente, sério, se você assume 100% de responsabilidade pelo seu desenvolvimento,
tá? Você pode não conseguir fazer aquele curso caro que você deseja fazer, mas você pode conseguir fazer um curso mais simples, não pode? Você pode procurar um gratuito, você pode conhecer alguém que possa te ajudar e falar um pouco sobre como fazer isso, não pode? Mas não usa de desculpa você não ter o curso, sabe? Então começa a compreender que essas desculpas, né, que se pôr nesse lugar de vítima é um jeito que você encontra de se proteger das suas frustrações, de se proteger porque você não sabe lidar com elas, de se proteger, por exemplo, de sentir vergonha, de se sentir exposto, porque você não sabe lidar com a vergonha, com a reprovação, com o fato de que as pessoas podem te julgar se você fracassar, tá? Então, quem tá no lugar de vítima, a última coisa que você precisa pensar é que você tá só sendo vítima. Tem tanta coisa envolvida pra gente avaliar, tem tanta coisa envolvida, tá? Que eu fico muito preocupada de quando a gente se coloca nessa posição, sabe? De quando a gente acha, né, que quem tá lá no papel de vítima é só uma pessoa fraca, tá? Bem, estamos começando a chegar nos minutos finais dessa live e eu quero que vocês me contem aí, né? Tá fazendo sentido pra vocês? O que vocês acharam da live? Me contem, vão me contando. Tem perguntas, tem dúvidas, querem falar alguma coisa? Vamos lá, me digam, me ajudem aí se vocês têm ainda alguma dúvida, se tem mais alguma coisa que eu posso falar pra vocês, pra ajudar vocês. Agora, digam aí. Fiquem à vontade para me contar um pouquinho mais sobre isso. Enquanto eu bebo uma aguinha, você me conta um pouquinho mais. Sim, Lien, estamos no finalzinho aqui. Que foi, Carlos? Ficou triste que estamos no final? Que legal, que bom que vocês gostaram, gente. Estou muito feliz que vocês gostaram, tá? Estou muito feliz mesmo. Agradeço de coração a presença de todo mundo. Obrigada, tia, de você estar aí. Muito obrigada. E é isso, gente. Então, vou começar a fazer aquele resumo final para quem está se vendo agora no papel de vítima e que quer mudar essa situação para ontem, tá? Que quer sair desse papel. Vou fazer aquele resumão. Primeiro, tá? Obrigada, Fran. Obrigada. Assiste de novo mesmo, Paty. Resumão. Se eu tô fazendo muito papel de vítima, tem alguma coisa dentro de mim que não tá legal. Eu tô com necessidades que não estão sendo atendidas. Obrigada, meninas. Obrigada. Show, valeu mesmo. Se eu, então, não consigo fazer... Se eu tô no papel de vítima, eu tenho o quê? Necessidades dentro de mim que não estão sendo atendidas. Eu preciso fazer o quê para resolver essa situação? Começar a trabalhar as minhas necessidades, né? Preciso entender quais elas são. Eu preciso identificar. Como é que eu faço isso? Através de autoconhecimento, tá? Façam isso. Busquem as alternativas. Faço através de autoconhecimento. Jaque, mas estou sem condição de fazer terapia. Gente, tem terapeuta gratuito no SUS. Tem terapeuta que faz atendimento mais barato, a preço social. Tá? Isso também é desculpa que a gente conta pra gente não se esforçar. Vai lá, faz uma análise das situações que vocês se veem no papel de vítimas. Tá? Depois de fazer essas análises, né, dessas situações, peguem todas as situações e comecem a pensar em qual dessas eu estou compartilhando responsabilidade, em qual dessas situações eu estou dizendo que é 50 meu e 50 do outro, em quais eu posso puxar para mim a minha parte e entender que eu tenho 100% de responsabilidade, ou seja, o que eu posso fazer para resolver os meus problemas, né, sozinho nesse primeiro momento, e aquilo que não dá, que eu realmente preciso do outro. Identifica essas coisas, tá? E começa um passinho de cada vez a sair desse lugar, tá? Vamos identificar. Tá, Jaque, então, quando eu entro dentro de mim e começo a fazer a reflexão do porquê que eu estou no papel de vítima e das minhas necessidades não atendidas, o que mais que eu vou ver aí? Eu vou ver que talvez eu seja uma pessoa que não tive muitos limites na vida, então eu fui mimada e aí eu tenho dificuldade de lidar com as frustrações. Ou eu fui uma pessoa extremamente humilhada, punida e tenho muita dificuldade de sair desse lugar, porque se eu fico nesse lugar, as pessoas têm pena de mim, me protegem e eu não volto mais a viver as dores que eu vivi. Gente, esse foi o resumo da nossa live. Espero que vocês tenham gostado.
vai ficar gravada, então quem não teve a oportunidade de assistir a live toda vai poder agora. Quero agradecer o pessoal do LinkedIn que ficou aqui comigo também, né, para esse treino, para essa invenção de fazer essas duas lives ao mesmo tempo. Carlos, muito obrigada, eu fico honrada de saber que você tinha esse intuito, né? Você sempre teve vontade de conversar comigo, fico muito honrada. E teremos outras oportunidades, me chama que a gente bate um papo também, tá? A próxima vai ser em breve, tô na dúvida se é semana que vem ou na próxima, mas vai ser em breve. Beijo para todos vocês, muito obrigada. Beijão. Agora